É um nome incontornável na área da medicina. Com uma missão assumida de beneficiar os doentes, ao longo da sua carreira, Manuel Antunes realizou milhares de cirurgias de coração aberto. Foi diretor no Centro de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que é hoje considerado uma referência nacional e internacional muito devido ao seu trabalho. Manuel Antunes é atualmente professor jubilado da Universidade de Coimbra e aceitou falar com a 88.8 JM-FM e com o JM a propósito de um seminário organizado pela Sociedade de Advogados Cervo, em parceria com o Nuno Teixeira, que terá lugar sexta-feira no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, onde o erro médico será o tema em análise. Boa tarde, professor Manuel Antunes. Agradeço a sua disponibilidade em conversar connosco. O erro médico é um assunto que tem estado cada vez mais na ribalta. Ao longo da sua vida fez milhares de cirurgias. Quais são os fatores que podem aumentar a probabilidade de ocorrência deste erro? Sabe que o erro médico é provavelmente mais frequente do que se pensa, mas tem que ser classificado em muitas maneiras e as definições são muito vagas, as definições utilizadas até por vários autores em vários estudos são muito vagas. O erro médico que é negligente, esse é que é verdadeiramente o erro médico. Isto é, o erro médico que é evitável. Mas há erros médicos erros relacionados com processos médicos, não necessariamente por um médico, que não são evitáveis e que surgem de falhas que podem existir num sistema qualquer. Frequentemente os atos médicos são praticados em equipe e basta um erro uma falha num dos elos, digamos, da equipe, um dos membros da equipe, para que ele possa acontecer. E por isso mesmo é preciso ter em conta as características dessas equipes e dos condicionalismos que constituem ou que interferem na tomada de posição que pode eventualmente afetar o doente, constituir um erro que cause prejuízo ao doente. E quais são os fatores que podem aumentar a probabilidade do erro? Há muitos fatores. Fala-se muitas vezes no sistema do queijo suíço, em que há barreiras que evitam a ocorrência do erro, até da chamada multiroda dentada, em que basta que um dos processos esteja errado, por exemplo, por falta de comunicação ou por comunicação deficiente, por exemplo, num processo hospitalar, a má interpretação de uma indicação médica ou a má leitura de qualquer coisa que não esteja bem escrito, por exemplo, pode dar origem a um erro médico, não é? Ou seja, muitas vezes o próprio doente pode ser a causa desse erro médico por falta de informação do médico, de uma informação completa sobre, por exemplo, a medicação que já está a tomar e que possa ser incompatível com outra medicação que lhe venha a ser receitado por falta de informação, não é? É como lhe disse, o erro médico tem que ser bem definido para saber exatamente se é verdadeiramente um erro ou não é um erro. Não é? Ou seja, por mais cuidadoso que seja, qualquer profissional está sujeito a que isto Sabe aconteça. Que eu, na minha participação no simpósio que vai ser realizado na próxima sexta-feira, eu começo por usar o velho provérbio de errar é humano est, não é? Errar é humano, não é? E, portanto, isso pode acontecer a qualquer um. Por falta de informação, às vezes até por informação a mais, e isso pode levar àquilo que se chama geralmente um erro médico. Isto é, qualquer coisa adverso, porque outra palavra que se utiliza é um evento adverso. Um evento adverso que causou um prejuízo ao doente, que às vezes até pode ser fatal, não é? E isso é importante definir exatamente o que é, porque eu vi ainda recentemente um programa sobre o assunto em que se debatia muito o erro médico, mas a definição não era a correta. É preciso ter em conta a definição correta. Verdadeiramente, erro médico, que é aquele que até no nosso país está sujeito a, um processo litigioso, um processo jurídico, é aquele em que se
por insuficiência ou, já não estou a falar deliberadamente, mas por insuficiência de conhecimentos ou de aplicação dos conhecimentos atuais, causa prejuízo a um doente. Ora, muitos dos erros que acontecem, dos erros em medicina, não são causados nem por dolo, nem por incompetência, digamos. E essa é que é, no nosso país, a verdadeira definição de erro médico, não é? E a cirurgia é uma área que está mais sujeita a estas situações? É uma área em que se ocorre com frequência, em que ele ocorre mais frequência ou mais vezes até é visível, porque, por exemplo, vamos a um extremo, não é? Se um doente for internado para ser operado a uma perna direita e depois operam a uma perna esquerda, aí está um erro clássico que é evitável e, portanto, esse classifica-se como erro. Mas pode ter a origem pode ter muitas causas, por exemplo, a falta de comunicação entre os vários elementos da equipe cirúrgica que vai atuar. É por isso que hoje se usa nas salas de operações a chamada checklist, uma lista de áreas onde mais frequentemente o erro pode acontecer, como por exemplo o conhecimento dos vários elementos que formam a equipe cirúrgica, o conhecimento do local que necessita de ser operado. Por exemplo, um erro frequente é o doente necessitar de ser operado, por exemplo, à perna esquerda e depois é operado à perna direita, porque ele na altura já está anestesiado e não pode ele próprio informar ou acusar-se, e por isso há passos padronizados que levam a evitar ou que procuram evitar esse tipo de erros. Alergias que o doente tenha a agentes anestésicos que vão ser utilizados, por exemplo, todo esse tipo de coisas fazem parte de uma lista, como se utiliza na aviação para evitar erros, que hoje em dia são lidas no início de uma intervenção cirúrgica para evitar esse tipo de erros. E considera que estes casos têm vindo a aumentar? Não, eu penso que aquilo que tem vindo a acontecer é que isto é um assunto cada vez mais conhecido do público e, portanto, os erros podem ser os mesmos, mas o conhecimento público que deles se tem é maior, não é? Eu não estou a dizer que a frequência verdadeiramente está a aumentar, mas o conhecimento dos erros está naturalmente a aumentar, o público, o cidadão está cada vez mais consciente destas situações e, portanto, chega a determinada altura e faz valer os seus direitos, o que é absolutamente normal. Mas há até quem diga que perante estas situações de negligência ou erro médico, existe uma espécie de pacto de silêncio, ou seja, que os médicos se encobrem um pouco uns aos outros. É mesmo isso que se passa? Não, vamos lá ver uma coisa. É natural que elementos de uma mesma profissão, do mesmo grupo profissional, se protejam uns aos outros. Mas quando chega à análise verdadeira de um determinado facto que possa ser considerado como possível erro médico, o médico tem a obrigação de, se chamado a depor, por exemplo, não apenas defender o seu colega, mas defender os direitos do doente também, que às vezes não são